Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamos-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e rito da comunhão. Ó Deus, foi por nós que Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem
coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. E a punição a ele, imposta, era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça e um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas,
armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é algum que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber do cálice que o meu pai me deu. Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em mim. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não responda bem como os discípulos dele. Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não tem filho já com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem
Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue aqui. Pilatos disse: Tomai-o, os mesmos, e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por si mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós o costume de pela Páscoa eu vos solte um preso. Que quereis que eu vos solte? O rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximava-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que sabeis que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que
lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Eis de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, queremos a sorte para ver o que fizeram. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar
as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-o com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que agora nos acompanham pelo Instagram, pelo Facebook, da nossa comunidade paroquial São José da Boa Esperança. Estamos celebrando a solene liturgia do beijo da cruz, assim conhecida. A Sexta-feira Santa, dia da entrega de Cristo por cada um de nós. Uma entrega voluntária e incondicional. Ele que se fez obediente na essência da palavra, se fez obediente até a morte, e uma morte de cruz. Aquilo que era reservado aos piores malfeitores, a pior condenação que o ser humano poderia passar e sofrer, foi dada a Jesus Cristo. Não por um delito cometido, por uma falta ou pelos seus pecados, mas pelos delitos da humanidade, pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu, pelo pecado de cada um de nós. Tantos aqueles da época do Cristo, em que ele aqui estava na terra, como por cada um de nós ainda hoje. A morte de Cristo, como veremos na solenidade da Páscoa do Senhor, no domingo da ressurreição, não foi em vão, mas foi para poder reconduzir cada um de nós à presença do Pai. Reconduzir, não apenas conduzir, mas reconduzir, porque todas as vezes que falhamos, que não observamos os mandamentos do Senhor, que não somos capazes de amar e nem deixamos ser amados, que não somos capazes de perdoar e nem nos abrimos ao perdão do outro, nós nos afastamos de Deus. Porque Deus é amor, é a caridade suprema. Ele olha para todos nós
sem fazer distinção alguma. Enquanto ele vê a essência, ele vê o mais íntimo de cada um de nós, sabe dos nossos defeitos, das nossas faltas, e não nos condena, ele nos ama. Nós, que somos limitados e vemos apenas a aparência, a casca, a capa do livro, erramos, julgamos e muitas vezes condenamos. E por que condenamos? Porque ainda não somos capazes de amar. Porque o amor tudo suporta, o amor perdoa, o amor une e congrega. E foi por causa deste amor incondicional que Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, por cada um de nós, para a expiação dos nossos pecados. Como diz a primeira leitura de hoje, desta liturgia, ele foi ferido por causa dos nossos pecados. O homem das dores, desfigurado, nele não havia beleza humana nenhuma que pudesse atrair os nossos olhos. Mas por causa dos nossos pecados, e nós, enquanto humanidade, ainda hoje continuamos a ferir o Cristo, a crucificá-lo, a coroá-lo de espinhos, a cravar-nos em suas mãos e dilacerar chagas abertas por causa dos nossos pecados. Estamos vivendo, como venho dizendo a cada dia, nos últimos dias desta quaresma que ontem terminamos, e nesta quarentena que estamos vivenciando, que provavelmente não será apenas a essência da palavra, 40 dias de reclusão, mas bem mais. Estamos e somos chamados nesses dias a olhar para o Cristo crucificado e associar as nossas dores, os nossos sofrimentos, aquilo que falta na paixão do Senhor. Precisamos fazer este exame de consciência. E repito, não é um castigo de Deus, como alguns começam a se levantar e a propagar no meio da comunidade. Deus não castiga ninguém. O que estamos sofrendo não é castigo de Deus, mas é fruto da nossa ambição desenfreada. Repito, da nossa falta de amor, da nossa falta de compreensão. Interessante, como nos últimos dias surgiu aos borbotões tanto dinheiro, milhões, bilhões de reais, para se aplicar à saúde, quanto dias atrás não existia um só centavo. O povo morria e sofria, como ainda morre e sofre, nos corredores dos hospitais pelo Brasil afora. De repente o dinheiro aparece. Do nada? Ou será fruto de uma má administração, de uma corrupção desenfreada, onde os poderosos pensam apenas em si e esquecem de olhar para os menores, para os sofredores? O dinheiro não apareceu do nada, ele sempre existiu, mas era reservado para outras coisas, não para o bem comum. Agora, todos se encontram ameaçados por algo tão pequenino e invisível aos olhos humanos, pelo vírus. E aí, todo mundo estremece e o dinheiro aparece. Queira Deus que tenhamos a consciência crítica e reflexiva, para que quando tudo isso passar, não venhamos a nos esquecer do sofrimento que muitos e que até mesmo nós passamos nesses dias. E tenhamos a consciência ainda mais de reivindicar aquilo que é do bem comum, aquilo que
que é de todos, e não apenas de um grupo de privilegiados que arrogaram para si este direito que não lhe pertence. Afinal de contas, Deus fez o mundo para todos, faz o sol brilhar sobre os justos e injustos, e deu o seu Filho, seu único Filho, como prova de amor por toda a humanidade e para toda a humanidade. A vida deve ser defendida sempre, em todas as circunstâncias, desde a sua concepção até o ocaso natural. Não podemos ser coniventes com a injustiça, porque iremos tomar a mesma atitude daqueles que hoje criticamos ao ouvirmos a leitura da Paixão. Criticamos os judeus porque gritavam: crucifica-o! E nós continuamos pedindo a crucificação dos nossos irmãos. Daqueles que não têm um teto, uma casa para morar, daqueles que não têm condições dignas de saúde, estamos pedindo a sua crucificação. Dos idosos e menores abandonados, das famílias esquecidas pelo mundo afora, gritamos a cada dia: crucificam! Porque não queremos ver a verdade, não queremos sermos solidários com aqueles que precisam. Celebrar a paixão e morte do Senhor causa realmente em nós comoção. Mas ela não pode ser uma comoção apenas no nível sentimental. Ela deve ir às entranhas de cada um de nós, para que possamos nos transformar verdadeiramente em um novo homem e uma nova mulher. Homens e mulheres comprometidos com a causa do Evangelho. Senão, não tem sentido nenhum celebrarmos o que agora celebramos, porque é apenas ouvir e não se comprometer. Precisamos nos comprometer com o Evangelho, porque arrogamos para nós esta dignidade de sermos cristãos, seguidores de Cristo, aquele que não silenciava diante do erro e das injustiças. Sempre falei às claras e no templo. Perguntai àqueles que me ouviram o que eu dizia. É a resposta de Jesus a Pôncio Pilatos. Se digo a verdade, por que me matas? Porque a verdade me incomoda. Porque a verdade nos leva a um auto-questionamento. Qual o meu papel nessa história? Qual a minha função? O que estou fazendo? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, estamos dentro desse drama, não no campo da dramaturgia, mas do drama do sofrimento de Jesus Cristo, que continua a sofrer ainda hoje em cada um daqueles que são desprezados e marginalizados. Vivemos este drama porque não nos comprometemos ou fazemos vistas grossas diante da verdade, cerramos os nossos ouvidos e silenciamos os nossos lábios diante de tanta injustiça. Este ano, com estes sinais que o Senhor está nos concedendo, diante desta pandemia, desta enfermidade que assola todo mundo, ricos e pobres, homens e mulheres, independente de classe social, credo religioso ou de convicções ideológicas. São os sinais dos tempos e do Senhor para que a gente volte realmente a sermos aquilo que para que Deus nos criou. A sermos humanos, a alimentarmos em nós o amor, porque não foi o amor da humanidade que condenou Jesus Cristo à morte de cruz, mas foi a falta de amor. Contudo, foi o amor de Cristo por nós que o levou às últimas consequências.
Não são dois tipos de amor, mas como se aplica o amor, como se vive o amor. Palavra tão pequena, bela e tão encantadora, mas que vem nos últimos tempos perdendo o seu valor, o seu significado profundo. O amor se dá, se realiza no encontro das pessoas, na vivência das pessoas, naquilo que podemos dizer e fazer, vivermos juntos. A vida não pode ser um Big Brother, como se coloca aí nas redes de TV. Não apenas da Globo, mas de tantas outras situações e dramaturgias. Aquilo só serve para induzir e condicionar o ser humano, como se dissesse de palavras veladas. O homem não pode viver com o outro. O ser humano não suporta viver com o outro. Porque ali só encontramos o quê? Competição, rivalidade. E só vai vencer aquele que for mais astuto. Aquilo que o Cristo condena no Evangelho. Devemos ser prudentes, sábios. Mas temos que ter cuidado, porque os filhos das trevas são astutos. Mas a luz sempre haverá luz. E é isso, meus irmãos, que nos une, que nos congrega, que nos dá o sentido, a força, a coragem e alimenta a nossa esperança de continuarmos a nossa missão, a nossa luta de cada dia. A vocês que agora nos acompanham pelas redes sociais, é isso que o Senhor está dizendo hoje e sempre para cada um de nós. Não vamos ter medo, não vamos entrar no desespero, mas vamos ter a esperança. Vamos confiar no Senhor, porque Ele nos ama. Celebramos hoje o testemunho do amor, em consonância com aquilo que ontem celebrávamos na liturgia, o próprio mandamento do amor, do serviço, da entrega, que se concretiza no patíbulo da cruz. Cristo, que derrama todo o seu sangue para lavar a humanidade da imundície do pecado. Cristo, do qual não lhe é quebrado nenhum só osso, para mostrar a unidade. O seu corpo continua inteiro. Parece que tudo está perdido, porque a morte dá este sentido ou este parecer de que ela triunfou. Mas amanhã, no raiar do novo dia, ao terceiro dia dessa história, nós iremos cantar jubilosos e radiantes a vitória da vida sobre a morte. Vamos viver esse tríduo pascal com consciência, com fé, com esperança de que tudo vai passar e que a vida vai triunfar. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila à sua própria voz. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o concede são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemos-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei o amor do pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Com todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Fernando, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo, fazei-o pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que tenham recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também estar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando realmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o Senhor nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirijam o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos.
que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, especialmente a Covid-19, e afugente a fome, abra as aflições e liberte os caminhos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e às vítimas do novo coronavírus, a salvação aos que agonizam e força aos profissionais de saúde. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que em sua aflição, sejam quais os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Consolemos da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde adoremos.
Rezemos com amor e com confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nossa alegria, poder, agora e coração. Senhor Jesus Cristo, dissestes, Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo nem condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entreis em minha morada, mas eu a palavra e serei salvo.
Deus, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Devemos nos recolher em nossas casas, fazemos as nossas orações, a nossa devoção pessoal. A igreja está de luto, podemos assim dizer. Vamos nos preparar para a vigília de Páscoa amanhã. Vigília mãe de todas as outras vigílias que a igreja celebra. Então amanhã às 19 horas, iremos nos 19h30, 7h30 da noite. Iremos nos reunir aqui na igreja matriz para a solene vigília de Páscoa. No domingo, a missa da ressurreição, às 10 horas da manhã. Jesus Cristo se fez obediente até a morte